pessoal, bem-vindos à aula de ciências, né? E mais uma vez, eu, a professora Isabel Borges, juntamente com a professora Cláudia Albuquerque, vamos estar aqui, né? Nesse período aí que Carol está envolvida em outras atividades. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula anterior, né? Falando aí a questão de evolução dos seres vivos. Mas gostaria, antes de tudo, antes da gente começar aí a aula, falar um pouquinho a respeito do aplicativo, gente. Então, vamos colocar aqui o QR Code para quem tem o celular Android. É muito importante que vocês apontem aí a câmera do celular, baixem, né, esse aplicativo para que vocês possam acompanhar a nossa aula, né, interagindo conosco, conversando. Para isso, a professora Cláudia vai estar aqui, olha, passando para mim, o tempo inteiro aí, contando o que é que vocês estão fazendo. Então aí, Cláudia, dá aí as boas-vindas aí aos nossos alunos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Obrigada por abrir a casa de vocês para nos receber. Estamos muito felizes em estar aqui para mais uma aula de ciências. Fiquem atentos e lembrem-se do chat aí que eu já estou aqui chamando vocês para a nossa aula. Lembrem-se de colocar sempre o nome da sua escola, para a gente poder também ter uma interação com o seu professor que está na escola, tá certo? Então, fiquem aí atentos. Pois é, pessoal. Então, eu pedi para colocar o QR Code para Android, mas também tem o QR Code para iOS. Então, se você tem o celular iOS, temos aí agora um outro QR Code. É importante, como a professora Cláudia disse, para que vocês possam participar, né? Aí conosco. Devem ter observado que eu não estou sozinha hoje na tela, eu tenho um companheiro e ele vai ser muito importante para algumas explicações que vamos dar durante a aula, ok? Então, vamos lá? Vamos começar? É importante que vocês estejam aí com papel, caneta, para algumas anotações. Peguem aí rapidinho. Enquanto vocês pegam, eu vou só lembrar o que foi que nós vimos na aula passada, no nosso encontro passado. Foi que a gente conversou, não é? Conversamos aí, né? Foi apresentado a vocês Darwin, Charles Darwin, e aí eu vou puxar aí cada um para a gente começar a conversar, que vou passar aí ao conceito de evolução. E para o conceito de evolução, eu vou conversar aí com a professora Cláudia, que a gente vai falar, não é, que o processo pelo qual ocorrem as mudanças e transformações nos seres vivos ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente lembrar isso aí, né, que essas transformações, elas não são repentinas, elas são passadas lentamente, a um longo período dos anos. Então, é preciso aí muitos anos para que essas transformações sejam observadas. Eu vou passar para a professora Cláudia, porque eu lembrei também que no nosso encontro passado teve a fala do nosso querido aluno Pedro, que ainda não sei, Cláudia, de que escola Pedro é e qual era a dúvida dele. Então, depois que você conversar aí sobre Pedro, fala também aí sobre esse conceito de evolução. Bem, gente, Pedro, na aula passada, ele disse que uma tela ele não entendeu, mas aí ele não conseguiu me dizer o que foi que ele não entendeu da tela, nem citou a escola dele. Mas aí, Pedro, te liga aí, coloca a pergunta de novo, que estamos aqui para responder. Também, professor, estamos aqui com o nosso aluno Gabriel, da Escola Arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira. Bem-vindo, Gabriel. Ele já está dizendo aqui que está com papel, professora, já querendo anotar tudo aí, todas as dúvidas que tiver, anotar ou fazer um pequeno resumo de tudo que a gente está falando aqui. Então, bem-vindo, Gabriel. Continue na nossa aula interagindo conosco. Agradecemos muito a sua participação. E sobre a teoria da evolução das espécies, né? Essa teoria da evolução realmente explica toda a origem das espécies, toda a evolução que aconteceu, como eles se adaptaram aos ambientes, né, professora? Como houve essas mutações e aí toda essa transformação ao longo do tempo. Né? Isso aí a gente vai ver quem foi que estudou bem seriamente isso, né, professora, ao longo das nossas aulas. Pois é. Então, essa questão daí da evolução, nós começamos a falar de Charles Darwin, né, um naturalista britânico, né, trabalhou e escreveu aí A Origem das Espécies, é o seu livro mais famoso, fala sobre as modificações que as espécies apresentam durante um longo período, fala que essas espécies têm um ancestral em comum. E Charles Darwin, a grande, vamos dizer assim, o que a gente vai falar das grandes teorias dele? É seleção natural. Então, toda vez que a gente fala de seleção natural, que vocês escutam alguma coisa sobre seleção natural, associem logo ao nosso querido Charles Darwin, o pai aí da evolução. Mas, na aula passada também,
vamos tentar fazer uma revisão rapidinho, né? Falamos sobre a viagem, né? A viagem aí de Charles Darwin, e nessa viagem, né, no navio Beagle, e o que é que ele fez? A direção dele foi não só ir para as Ilhas Galápagos, mas ele passou aí em alguns continentes e tentando estudar tanto animais como vegetais. E aí na questão das ilhas, né, lembrando aqui que as Ilhas Galápagos é um conjunto de ilhas, né? E aí a questão da gente diz um arquipélago. Por isso que eu estou trazendo de volta aí as aves, né, os tentilhões de Darwin, que foi assim que ficou conhecido, porque ele observou essas transformações dos bicos e também de algumas patas em ilhas diferentes. Então, ele coloca que esses seres se adaptaram melhor ao ambiente devido principalmente à alimentação, e aí aqueles que tinham bicos mais adaptáveis ao tipo de alimento foi quem melhor se reproduziu, foi quem aumentou a população. E quem não tinha, infelizmente, não teve como, vamos dizer assim, sobreviver com as modificações. O que é que nós temos mais? Nós temos aí, né, a questão mesmo, o processo de início aí do estudo de Darwin, não se falava ainda na questão da genética, até porque nós não tínhamos na época, né, eles não tinham na época os equipamentos, como a questão aí do microscópio. Mas eu trago aí para vocês que esse questionamento, né? Vocês perceberam até aqui como a genética é importante dentro da evolução dos seres vivos. Então, está sendo colocado essa questão, né? Percebam que no processo de evolução do que nós já falamos a respeito de Darwin, ele vem dizendo aí uma série de características, de modificações que tem a ver com a genética, mesmo Darwin não tendo, né, contato nenhum com equipamentos, com essa questão aí da genética, como vocês, em outras aulas, estudaram aí também com a professora Carol. Mas eu vou continuar. Ainda nessa questão, né, vamos começar a caminhar nesse processo evolutivo, eu estou trazendo para vocês aqui 2 pontos muito significativos. O fixismo e o transformismo. Como o próprio nome já está dizendo, o fixismo é aquela teoria que diz que as espécies são imutáveis. Elas nasceram assim e vão continuar assim para sempre, né? Então, isso até o século XIX, essa era a teoria que prevalecia, que era acreditada. E aí começam aí os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros pensamentos de Darwin, e aí começa a surgir o transformismo, que diz que as primeiras ideias evolutivas. E aí nós temos o seguinte, que os seres conhecidos nem sempre existiram. Então, seria aí os primeiros pensamentos em relação aí ao transformismo. Qual é o segundo? Outros nem sempre tiveram a mesma forma. Então, nesse início do processo evolutivo, começa a ver que existem algumas espécies que nem sempre existiram, quer dizer, aparecem espécies novas, era assim que eles perceberam, e depois que outros seres não eram sempre assim, eles tinham outra forma. Por que está acontecendo? E muitos deixaram de existir. Por quê? Porque não tinham condições, né, para aquele ambiente onde eles estavam inseridos. Então, aqui seriam as primeiras ideias, e aí é importante vocês lembrarem dessas 2 palavrinhas, como o nosso querido Gabriel está aí bem atento, né, professora Cláudia? Anota aí, Gabriel, fixismo e transformismo, para a gente poder aí, né, anotar e no final a gente ter alguma, no momento da discussão, você ter essas palavrinhas para lembrar, se por acaso, acredito que vão surgir alguns questionamentos. Também você pode aproveitar, Gabriel e outros que estão nos assistindo, para também pesquisar mais a respeito dele e trazer mais exemplos. Mas estávamos falando de Charles Darwin. E aí aparece Jean-Baptiste Lamarck, né? Aí a gente começa a ver que Jean-Baptiste ele viveu bem antes de Darwin. Então, eu estou trazendo agora, estou voltando um pouquinho na história para também situar Darwin. E aí ele tem algumas ideias. Lamarck, gente, aí eu estou falando aí bem com a intimidade, né, como eu estou falando de Darwin e não de Charles Darwin, o nome completo. Ele começa a ter algumas ideias de evolucionismo. Mas Lamarck, né, ele começa a estudar e talvez ele não teve tanto tempo para concluir suas ideias. E algumas ideias de Lamarck, elas foram refeitas, elas foram reelaboradas
aí nos ensinamentos e nas ideias de Darwin. É muito interessante quando a gente pensa num cientista, num pesquisador, é saber que esse pesquisador, ele em alguns momentos lá atrás, lá no passado, eles estavam sozinhos. E hoje não. Hoje um grupo de cientistas se reúne, discute, trocam ideias, um complementa o trabalho do outro, um dá continuidade ao trabalho do outro. Mas vamos ver aí a questão de Lamarck, né? Então ele fala a respeito das transformações das espécies, ele começa a falar do evolucionismo, mas ele traz um exemplo bem interessante, que ele fala das espécies complexas. Então, para Lamarck, os seres primitivos eram simples e aqueles que estavam começando a aparecer eram complexos. Claro que isso, gente, nas teorias e nas ideias de Lamarck, a gente percebe que ele estava apenas começando, né? Talvez ele não tenha aplicado o método científico com todas as observações. Eu percebo que Lamarck, ele é muito intuitivo, então ele percebe isso, ele já escreve, ele já fala, né? Às vezes a gente devemos ter alguns cuidados quando a gente vai falar, reelaborar a fala. No caso desse cientista, não, ele diz que os seres primitivos eram simples e os que estavam aparecendo agora eram mais complexos. Mas eu gostaria de dizer aqui que Lamarck, ele é muito importante nesse estudo da evolução, porque ele é quem iniciou. E até faço uma comparação aqui a vocês. Claro que hoje, né, o homem contemporâneo, nós, eu, vocês, nós estamos aí apaixonados e agradecidos, né, pelo celular. Mas será que a gente vai descartar aquele que um dia, né, elaborou, construiu o rádio? A gente não pode descartar. Mas nem por isso a gente vai dizer que quem construiu o rádio fez uma besteira. Não é muito importante. É muito importante, porque o que nós temos hoje é uma evolução, é um processo de construção e reconstrução, e vamos ter mais, né? Vocês vão acompanhar algo muito mais fantástico em relação aí a esses equipamentos tecnológicos. Eu estou falando isso para trazer uma comparação, para a gente poder valorizar Lamarck, mesmo que as ideias dele, algumas delas a gente vai mostrar que Darwin discordou e provou que poderia ser reelaborada. Mas vamos continuar. E aí, quando a gente fala de evolução, eu acredito que todos vocês dizem assim, eu já vi uma gravura de girafas, né? E aí nós temos a girafa mostrando aí as alterações ambientais, modificariam as necessidades de um indivíduo. Então, nós estamos diante de uma savana, né? Um bioma que nós não temos aqui no Brasil, né? Por isso que a gente não tem também girafa, né, gente? E aí, o que acontece? Eu estou diante de um ambiente onde as árvores, né, são altas, essa parte aí que está mais rasteira está seca, então não é um alimento muito nutritivo, e as girafas tiveram que se alimentar, e elas precisam, né, no seu corpo, de ter um mecanismo aí para conseguir esses brotinhos, essas folhas bem verdinhas, bem suculentas. E aí eu vou chamar aqui a professora Cláudia para a gente falar um pouquinho aí, Cláudia, em relação à girafa, em relação a essa fala aqui, ó, as alterações ambientais modificariam as necessidades do indivíduo. Vamos falar um pouquinho aí das girafas? Vamos lá. Então, Lamarck e Darwin, eles tiveram algumas considerações sobre o caso do pescoço da girafa, porque era grande, porque não era. Então, segundo eles, o ambiente modificava, né, as necessidades do indivíduo. Então, para Lamarck, a girafa cresceu o pescoço porque ela chegou numa vegetação que não tinha como ela se alimentar. As árvores eram frondosas, eram maiores e começaram a procurar alimento mais no alto e seu pescoço foi desenvolvendo. É uma teoria mais ou menos que, pela necessidade de alimento, ela desenvolveu o seu pescoço. Já para Darwin, o ambiente também seleciona os hábitos também. Então, cada um teve uma característica aí. E nós vemos que, assim, a genética, junto com a evolução, uma contribui com a outra, né, professora? Porque todas elas têm uma característica em comum, que é estudar a hereditariedade. Então, até chegar na teoria evolucionista para a genética, foi muito difícil, porque não se tinha nem equipamentos para se descobrir isso, não é, professora? Então, nós vimos que é importante que o cientista, qualquer pesquisa que fizer, ele faça suas anotações, porque como nós vimos, Lamarck era já idoso, a gente viu uma foto dele aí já
Então, ele anotou tudo que ele pesquisou. Outras pessoas já vieram também continuar aquela pesquisa para chegar a uma teoria correta da evolução das espécies. Então, é muito importante vocês que gostam de pesquisar, que gostam de fazer projetos, sempre anotar, sempre tirar foto. Hoje que nós já temos uma tecnologia muito avançada, para que possa continuar a sua pesquisa, tá certo? Continue aí, professora. Isso mesmo. Quando a professora Cláudia se refere a Lamarck, né, falando da questão do idoso, o que ela está querendo falar, não que nós já discutimos isso antes, é a questão, ele não teve muito tempo para continuar, não é isso? Então, claro, ele teve, contribuiu bastante no processo, como muitos idosos, ainda hoje a gente sabe, tem muita gente ativa, que está aí desenvolvendo excelentes trabalhos. Mas o que a gente está falando em relação aí à idade é que ele não teve tempo para continuar. Não é? Então, ele deixou o legado dele e aí esse legado é para dar continuidade. E quando a gente fala em pesquisa, a gente é para continuar mesmo, viu? É para deixar a nossa pesquisa aí para publicar para os seus amigos, falar para os seus amigos para poder dar continuidade. E aqui a gente vai voltar um pouquinho só para falar de Lamarck. A professora Cláudia trouxe para vocês a visão de Lamarck e de Darwin em relação à questão das girafas. Mas agora eu vou me deter só ao que Lamarck falava. Então ele fala aí da lei do uso e desuso. Quero deixar bem claro, toda vez que vocês na biologia ouvirem falar da lei do uso e desuso, associem logo a Lamarck. Então Lamarck defendeu isso aí. Depois eu vou colocar mais outra teoria aí defendida por Lamarck. Então, o que ele diz? Que a mudança de hábito não, leva à questão da sobrevivência. Se ele mudar o hábito, ele sobrevive. E que o desenvolvimento de partes, né? Aqui o desenvolvimento acontece quando essas partes elas são mais utilizadas. Então, quanto mais a gente usa um determinado membro, mais ela vai se desenvolver. E o atrofiamento é o inverso. Quando usamos menos essa parte, quando essa parte é menos utilizada, ela tende a atrofiar. E aqui eu gostaria de trazer um exemplo bem simples. Acredito que vocês ou alguém aí da família já quebrou o braço, colocou o gesso, passou mais de 15 dias. E quando a gente tira o gesso, a primeira coisa que a gente quer ver é comparar. E aí você nota ele um pouco mais fino. Isso vai para essa teoria aí de Lamarck, a lei do uso e desuso. Se a gente para de utilizar, a tendência é atrofiar. Então, até aí, Lamarck vai bem. Vamos ver o que ele fala mais para a gente poder dizer se isso ou não precisa ser refeito, como Darwin fez. E aí, na continuação, nós vamos para a lei da transmissão, né? Ou seja, a transmissão de caracteres adquiridos, que é a lei da transmissão da herança. E o que é que nós temos aí? Que as estruturas, né, modificadas pelo uso e desuso seria passado para as próximas gerações. Então, aí é mais uma das teorias, né, que vai se unir à lei do uso e desuso de Lamarck. Então, como eu disse a vocês, Lamarck está aí na defesa da lei do uso e desuso e esse outro item, lei da transmissão de caracteres adquiridos. Para Lamarck, toda característica adquirida era passada para os descendentes. E aí eu vou trazer algumas coisas bem engraçadas para falar para vocês. O que é que eu vou dizer? Imagine, não é? Uma mulher, no seu período fértil, ela vai lá no cabeleireiro, tinha os cabelos negros, cabelos pretos, e ela resolveu aí pintar os cabelos de amarelo, loiro mesmo, loiro forte. Para Lamarck, ele ia dizer que os descendentes dessa senhora, né, dessa jovem mulher aí, iam nascer todos de cabelos loiros. Porque ele diz que ocorre a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Posso trazer até outro exemplo, que Lamarck defendeu. Imagine um indivíduo, uma pessoa, que sofre um acidente, né, e nesse acidente fica mutilado, ou seja, perde uma perna, um dos membros. Para Lamarck, esse indivíduo, se tivesse ainda no período fértil, ele ia passar para os seus descendentes essa característica. Os filhos também iam nascer mutilados. E aí, vocês concordam com essa teoria de Lamarck? Será que Darwin não estava certo de pegar essas teorias e refazer e reconstruir? Hein, pessoal? O que é que vocês pensam a respeito disso? E você, Cláudia? O que é que você pode complementar aí para a gente em relação aí a essas características? Pronto, essa característica de Lamarck, né, eu também posso dar outro exemplo. Vamos dizer que você está em casa e quer mudar o músculo, o corpo, não é?
Então você vai para uma academia e começa a fazer os exercícios repetidos para desenvolver músculo. Então você desenvolve aquele músculo. Será que quando você tiver o filho, seu filho já vai nascer musculoso, né? Se a característica é hereditária? Então isso aí foi um pensamento de Lamarck na época que ele estava já com essa teoria da evolução, não é, professora? Isso, gente. Na imagem também mostra a questão desse tipo de macaco, né? Que ele tem a cauda bem desenvolvida, bem longa. E aí a gente diz assim, por que os outros têm curta? Então, na questão aí da lei de transmissão de caracteres adquiridos, Lamarck diz que todos os descendentes dele vai ter, né? E aí a gente vai ver que em algumas situações isso acontece. É o que Darwin vem mostrar para a gente. Então, aqui eu vou pontuar algumas evidências da evolução. Dentro das evidências da evolução, nós vamos ver a anatomia e embriologia, a biologia molecular e os fósseis. Vamos lá. Então, primeiro, anatomia e embriologia. Esses rabiscos que vocês estão vendo aí é a árvore da vida de Darwin, né? Darwin começou a desenhar, né? Como a professora Cláudia colocou, olha, lá na época dele não tinha ainda os equipamentos, né, que nós temos hoje. Se hoje ele tivesse, ele ia tentar fazer, aí utilizando o Google, utilizando uma série outra de aplicativos para tentar trazer essas imagens. Mas ele foi desenhar. E nessa árvore ele começou a rabiscar, né, características, colocando aí nessa linha características, vamos dizer assim, em comum, e foi se distanciando. Exemplo, ele pegou dividiu aí animais e vegetais. Então, ele já começou a ver. Eu vou colocar nessa árvore aqui embaixo os fungos. Eu vou colocar os seres mais simples, protozoários e as bactérias. Lá nos vegetais, ele disse, agora vai se bifurcar, vai formar 2 galhos. Por quê? Porque um vou colocar os que têm frutos, no outro que não tem frutos. Que legal. Lá nos animais também. Eu vou separar os que são vertebrados no invertebrado. Então, essa árvore de Darwin, ela é bem famosa. Eu aqui vou deixar uma dica que vocês coloquem aí depois, pesquisem e coloquem árvore da vida, que vocês vão ver algumas bem coloridas com a tecnologia que nós temos hoje, ok? Então, aí seriam características que são compartilhadas e que aquelas que vão apresentando alguma diferenciação já vão sendo pontuadas em um outro local. O que é que nós temos mais? A questão da anatomia, né, e a embriologia. Também aí, vamos dizer assim, que é um recorte daquela árvore de Darwin. E aí, nesse recorte, o que é que nós temos? As características que são compartilhadas e que podem ser identificadas aí através de um ancestral em comum. O que é que nós temos mais? A anatomia e a embriologia. E aqui a gente vai ver que patas de espécies diferentes, mas que têm algo em comum. Então, aí a gente está mostrando a questão do braço aí humano, a pata de um cão, a asa de um pássaro e a questão aí da baleia. Percebam que nessa imagem existe alguma coisa aí em comum. Dá para vocês perceberem alguns ossos, né, que podem ter sofrido algumas modificações. E aí a gente diz que essas características que são compartilhadas, elas são homólogas, ou seja, apresentam ainda algumas outras características. E aqui, né, a questão de estar o esqueleto é esse finalzinho aí da coluna vertebral, mostrando aí o cóccix, um conjunto de ossículos que a gente vai ver que é um vestígio, né, de uma possível cauda. É a partir desse cóccixzinho aqui que os evolucionistas dizem, né, que nós, no passado, nós éramos o arborícola, vivíamos em árvore, e aqui a gente tem um conjunto de ossículos, que o recém-nascido apresenta esses ossículos separados, e ao longo da vida vão se unindo, se fundindo, formando um único osso. Aí é onde os evolucionistas pegam essa teoria e dizem, olha, é aí que nós temos um ancestral em comum que tinha cauda, ok? Então, o que é que eu tenho mais aqui para mostrar a vocês? Vou dar aqui uma passadinha rapidinho. É a questão de fósseis, que a partir do estudo dos fósseis a gente sabe como é que essas espécies elas eram no passado, para fazer comparações com o que nós temos hoje. Na questão aí dos fósseis, né, rapidinho aí nós vimos a questão de algumas ideias de Lamarck,
algumas ideias de Darwin. No fechamento, eu gostaria de dizer que a diferença está em, né, que Lamarck fala da lei do uso e desuso e a questão das características, né, a transmissão de características adquiridas, enquanto que Darwin está aí na seleção natural. Então, aí foi bem rapidinho, pessoal. Continue os estudos aí com o material de vocês, com o professor de vocês. Até a nossa próxima aula. E a professora Cláudia também vai se despedindo. Anotem qualquer tchau, dúvida. Pessoal. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Anotem as dúvidas no YouTube.